Boa noite, pessoal. Estamos aqui preparando mais uma live para vocês. Daqui a pouco, a doutora Rosimara Camelo vai entrar e nos prestigiar, nos beneficiar, né, com os seus conhecimentos. Quem quiser, ao longo da live, pode mandar suas perguntas que a gente vai responder todas que forem possíveis. E se depois ainda ficar alguma sem responder, a gente passa para ela responder para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Ainda não há perguntas. Deixa eu olhar aqui se tem. Olha, já começou a entrar gente aqui. Ellen Cris, bem-vinda. Muito bem-vinda. Nós estamos já convidando, né, alguns seguidores para virem participar da nossa live. Você foi a primeira. Ellen, vou até colocar aqui. A gente... Elaine Carvalho, acabou de entrar também. Muito bem-vinda. Então a gente vai dar aquele famoso 5 minutos, né? Para que todo mundo... olá, bem-vinda, Elaine. Para que todo mundo entre, né? Faça o seu acesso aí no Instagram das Vencedoras Unidas. E aí logo a gente começa o nosso bate-papo. A doutora Rosimara, que é especialista em imagens mamárias, tá? Ela trabalha hoje no IMEB, né? Tem uma formação bem ampla e acredito que tenha muito assunto, né? Muita coisa boa para contar pra gente, muitos esclarecimentos a fazer, ok? Então tá, estamos aqui, vamos... Eu sou daqui de Brasília mesmo, é de mim que você tá perguntando, Elaine? Eu sou daqui de Brasília mesmo, Brasília, Distrito Federal, nasci aqui, brasiliense. E você, da onde é? Clínica IMEB já está aqui, dando um tchauzinho aqui pra gente, acenando. Bem-vindo, Dr. Renato Parra. Isso. Tem aqui Ludu Maria, Vivi Pede. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos aqui. Aqui pode aglomerar, tá? Então vamos chegando, que daqui a pouco a doutora vai estar aqui pra gente. Mora no Gama, né, Elaine? Pois é. Nós temos muitas meninas, né, que são pacientes do base. O Gama é uma cidade muito gostosa, né? Eu já fui aí muitas vezes, gosto bastante daí. Oi, Cláudia, bem-vinda, saudade de você. Muito bom a sua presença aqui. E aí a gente vai convidar, né, daqui a pouco a doutora Rosimara, para entrar aqui e conversar com a gente. Vai ser muito bom esse papo, eu tenho certeza. Tá bom. Aí quem tá entrando já vai pedindo para os amigos, né, também acessarem para fazerem parte, né, desse momento. A gente vai bater um papo bem gostoso sobre exames de imagem, né, principalmente os exames que são feitos na região das mamas, né. Rose, bem-vinda. Joana, lindona, sejam bem-vindas. Estamos aqui preparando um momento gostoso para vocês. Acredito que vai ser bem legal. Durante a nossa live, vão apertando aí nesse que parece um aviãozinho de papel,
que aí vai subindo um monte de coraçãozinho e coloca a nossa live em evidência no Instagram, ou seja, a nossa live fica em destaque lá, logo no início, assim. Ah, Mari Belíssima entrou também, bem-vinda. Larissa, oi Larissa, bem-vinda, querida. Vocês são todas muito bem-vindas. Loja Sono, acho que é isso. Bem-vindo também. Lourdes, bem-vinda. Jane, a nossa Janete querida, bem-vinda. Vamos ver aqui quem é que tá me solicitando para entrar. Legal, Luzeni, Lourdes, maravilha, gente. Ok. Tá bom, então. Aqui, então, eu vou fazer o seguinte. Vou convidar para participar. Vou colocar aqui a doutora. Rosimara Camelo. Isso, já deixo ali. Procurar ela. Procurar. Tá. Enquanto isso, vocês vão entrando, como eu brinquei mais cedo, aqui a gente pode aglomerar, né? Então vamos entrando, a casa de vocês, e logo a gente vai estar batendo um papo gostoso aqui com a doutora Rosimara, tá bom, gente? Vamos dar uma conferida aqui. A doutora disse que já entrou, vou saber aqui com qual nome que ela entrou, porque eu ainda não a identifiquei aqui, deixa eu ver. Tá bom, doutora, já entendi então. Ela já tá aqui, gente, olha que beleza, vamos chamá-la aqui, ó. Alessandra Amaral falando que ama essa profissional e amiga, doutora Rose. Lu Mariana entrou, bem-vinda, Lu. Vamos ver se agora dá certo, doutora. Deixa eu ver. Doutora, aqui para mim está aparecendo assim, não é possível participar. Talvez esteja, como é que é, precise abrir aí o seu Instagram, né? Não sei como é que funciona isso. Mas a mensagem que está aqui é, não é possível participar, mas de qualquer maneira eu estou te convidando aqui, tá? Vou colocar aqui para ela, gente. Ver se eu vejo aqui de novo. A gente sempre dá esse tempinho aqui nesse início, né? Porque a gente fazer os ajustes, né? Que não é possível participar. Foram tantas mudanças ao longo desse quase um ano e meio aí, né, de pandemia, e aí a gente vai se adaptando, né? Eu até hoje ainda fico meio assim, às vezes, quando eu tento fazer a live, mas a gente vai tocando para frente. Ela disse que vai entrar novamente. Vamos ver aqui como é que vai ficar. Lília entrou também, que bom. Tá, continua aqui com a mensagem, então nós vamos ver aqui como é que a gente vai conseguir fazer para. Vou tentar convidá-la pelo nome que ela tá aqui, que é Rose
Vou ver, doutora, que eu também sou ruim nessas coisas, mas a gente vai conseguir. Peraí, só um pouquinho. Oi. Eu acho que agora vai, viu? Convidei aqui, vamos ver se agora vai. Acho que agora pode ser que a coisa funcione, vamos ver. Vamos ver se ela consegue entrar, gente. Isso, convidei. Ah, vamos lá, doutora. Vamos ver se consegue, se você consegue entrar aí. Eu acabei de vir aqui, deixa eu ver. Continua aparecendo aqui no outro. Deixa eu ver. Vamos, vamos lá. Quem é mais craque aí nessa história de Instagram, a doutora está perguntando onde ela recebe o meu convite, porque o convite já foi feito e ela não conseguiu entrar ainda. Ó, a doutora Fernanda Maria está. Será que você consegue me dar alguma orientação, Lu? Você que está aí presente, me envia novamente. Eu vou enviar, doutora. Espera aí. Convidar para participar. Vamos lá. Eu acho que agora vai, hein? Subiu ali para um lugar diferente. Vamos ver aqui se agora entra. Será que você consegue me dar Acho que agora uma orientação? deu certo. Agora deu. Vou enviar, doutora. Não, já deu certo agora, né? Eu tava tentando entrar pelo meu computador. E aí no computador, eu tô Sim. no celular agora. No computador não me aparece a opção de abrir o convite nem nada. Fucei aqui bastante e não consegui. E não deu, né? Ela me mandou o convite, ele apareceu que o convite já estava expirado. Mas Oh, aí meu agora já Deus. deu certo. Ah, que bom, né? Que bom. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Oi, pessoal. Boa noite a todo mundo aí. Tô vendo já o pessoal que entrou aí. Já recebi algumas Isso. mensagens. Já tem um pessoal aqui já elogiando a doutora Rose, profissional maravilhosa. Bom, coisa boa. Coisa boa, né? Hum, Então, doutora, vamos começar assim, já que já tem aí uma quantidade de pessoas, vamos começar, se você quiser já falar, fala quem é você, né? Falar da sua formação, porque a gente, quando fala em imagens, assim, às vezes a gente confunde um pouco cada profissional, né, da área, porque tem o da radiologia, tem o que já é especialista na área de ressonâncias e tal, que eu acho que são coisas diferentes, né, não sei. certo. Explica aí pra gente. Bom, para quem não me conhece ainda, né? Eu sou a doutora Rosimara Camilo. Eu sou médica radiologista, especialista em radiologia e diagnóstico por imagem pelo Colégio Brasileiro de Radiologia, membro titular do Colégio Brasileiro. E eu sou especialista em imagem mamária pelo IMEB, que é onde eu trabalho atualmente. E lá no IMEB eu faço todos os tipos de imagem relacionadas à mama, né? Lá eu Certo. faço ecografia ou ultrassonografia, eu laudo mamografia, tomossíntese, mamografia com contraste, ressonância magnética das mamas e também faço a parte de procedimentos mamários, né? Mamotomia, corbiópsia, punção. Então, Ah, sim, tudo relacionado à imagem mamária, né? normal. Eu faço. E lá no Certo. IMEB. É, Que é um grande parceiro da gente.
Sim, e é uma grande. Eu queria agradecer, é uma grande oportunidade estar aqui, fazendo, né, trocando essas informações com vocês, o grupo Vencedoras Unidas, para algumas pessoas que entraram, que eu convidei hoje, que eu já vi que estão aí, algumas pessoas não conheciam, passaram a seguir agora. É um grupo muito querido, né, por mim, tem muitas pacientinhas, né, que são do grupo de vocês, Isso. e para mim é uma grande honra estar aqui hoje para poder falar com vocês um pouquinho, para poder compartilhar, tirar algumas dúvidas também, e eu agradeço muito a oportunidade, agradeço muito a você, Vivian. Ai, a gente fica assim super, né? A gente se sente privilegiado mesmo, né? De ter uma profissional desse gabarito aqui falando pra gente, tirando as dúvidas que a gente, porventura, possa ter, né? É sempre importante, a gente sempre fala para as meninas, olha, é muito bom porque a gente prepara isso com muito carinho para as vencedoras, né? É uma troca muito boa, o aprendizado é sempre importante, né? Porque quanto mais informação, mais fácil a gente lida com as questões, né? Aí do dia a dia e desse tratamento, né? Com certeza, com certeza. Muito, eu vou falar bastante sobre isso mais para frente, falando sobre os exames. Eu vou falar um pouquinho sobre como a pandemia, né, afetou isso tudo. Mas aí falando Sim, novamente sobre o grupo de vocês, é um grupo muito querido, muito acolhedor. E as pessoas que entraram e que não conheciam, com certeza vão poder agora conhecer o trabalho excelente que vocês fazem, o acolhimento que vocês fazem com as pacientes já tratadas, pacientes que estão com diagnóstico de câncer agora, né? E exato. que precisam muito desse apoio. Então, o trabalho de vocês é essencial. A gente, o grupo inteiro, né, tem o compromisso de fazer com que essas pessoas que hoje estão encarando esse diagnóstico que é difícil, né, que é bem desafiador, que essas pessoas consigam passar pelo tratamento de uma forma mais leve, mais tranquila, né, com qualidade de informações, qualidade de tratamento, de atendimento, né. Então, esse assunto realmente é, como a Lu está colocando aqui, a Lu Mariano, é bem importante, né? As meninas têm realmente muitas dúvidas e o objetivo do grupo é esse, né? Esclarecer o máximo possível, dar escolinho e, ao mesmo tempo, esclarecer tudo que for possível, né? Dar realmente ferramentas para que elas possam passar de uma maneira melhor, né? Por esse tratamento que é complicado, né? Com certeza. Eu sou apaixonada por imagem mamária, gosto muito, não me vejo fazendo outra coisa. Sempre gostei. Legal. E em relação a isso, né, da questão do acolhimento, a gente radiologista, a gente não tem muito assim. O paciente ele não é muito nosso, sabe, Vivian? Ele normalmente Sim, ele vem pra gente indicado de um outro médico. Ele é, digamos assim, ele é mais de um outro médico do que meu. Só que na sim, mama isso muda um pouquinho, porque eu tenho pacientes que me acompanham desde quando eu comecei a fazer imaginologia mamária e que fazem exames comigo até hoje, porque acaba que a gente, por mais que eu não seja assim, digamos, o médico assistente dela, eu fiz sim. parte de um processo que, na verdade, na vida dela é uma coisa muito importante. Então, assim, de repente, ela fez um exame comigo e naquele exame de rastreamento diagnosticou um câncer. E a partir daquilo ali, né, ela fez um tratamento que eu acompanhei, que eu vi a resposta à quimioterapia. E antes de fazer a Sim. cirurgia, eu laudei a ressonância dela. E depois ela voltou do tratamento e hoje faz o segmento comigo. Então, assim, é uma das coisas que fazer imagem mamária me permite. E que, para mim, Sim. é a melhor recompensa, digamos assim. Porque eu acabo tendo um pouquinho dessas pacientes para mim, né? Assim, elas passam a ser um pouquinho minhas também. Porque normalmente elas têm essa relação mais médico-paciente com o médico assistente, né? Que é quem encaminhou. Verdade. Mas aí, como, né, o câncer, quando a gente diagnostica um câncer de mama, às vezes, dependendo de como vai ser a reação da paciente, muitas vezes o primeiro acolhimento acontece ali comigo, né? Quando eu dou a notícia. Ou quando É, eu aviso para ela, olha, eu achei uma coisa suspeita, tenho um achado suspeito aqui, você vai precisar fazer uma biópsia. E aí, a partir daquele momento ali, já se cria um vínculo, né? Então, eu tenho várias pacientinhas aí que me acompanham já há um bom tempo, muitas devem estar aqui, sim. e que isso para mim é muito importante. Tá aqui, a Joana já falou aqui, agora tá ali a Beth falando.
Ah, Tô vendo as minhas. né, pessoal? Eu vou lendo depois quando terminar a live, que eu acho que eu vou ter tempo de ler todas, né? Eu vejo algumas aqui. Tá... É, olha lá, Pois agradeço Regiane Marques falando. a Marques, a Lê, tão querida, que é quem me auxilia, ela faz parte aí de todo o processo, né? Ela me Ah, auxilia legal. em biópsias mamárias e Sim. quem conhece também sabe como ela é acolhedora com as nossas pacientes lá. É, olha, doutora, conforme as meninas mesmo estão falando, essa questão do acolhimento, que a gente já começou falando disso, né? É imprescindível. Eu e algumas meninas, né, do grupo, eu tenho mania de chamar todas as vencedoras de meninas. Eu e algumas meninas do grupo, nós temos histórias de não acolhimento exatamente no momento que a gente mais precisa, que é quando a gente tem Sim. essa suspeita, né, e tudo mais, Hum. que são assim, são histórias que doem fundo na alma, sabe? Porque a impressão que a gente tem é que algumas pessoas não nasceram para ser da área de saúde, sabe? Não nasceu para ser técnico, não nasceu para ser médico, porque eu não entendo como uma pessoa, um profissional, né, fala que é um profissional, igual eu tive, por exemplo, um mastologista, que me recebeu no consultório dele, não olhou na minha cara em nenhum momento. Eu fui lá porque eu precisava confirmar que eu precisava realmente de uma biópsia. Aí Hum. ele olhou meu exame e falou: você precisa de uma biópsia, mas não olhou para mim. Aí eu comecei a chorar, porque quando falou da biópsia, para mim já estava confirmando o câncer, sabe? Hum. Eu acho que a gente sabe, a gente sente que é mesmo, né? E ele não olhou para mim. E aí foi fazer o meu exame clínico, né? Com muita frieza. Em nenhum momento ele disse: calma, né? Deixa sair o resultado para você, né, digerir essa informação. Não, nenhum momento. Então, quando a gente, no meu caso, por exemplo, quando eu passei a tratar mesmo, cuidar de tudo, eu fui atrás de médicos indicados e tal. Então, eu fui tendo contato com médicos maravilhosos, né? Que bom. E também com todo o pessoal do IMEB que eu consegui conhecer até hoje, né? Que são pessoas maravilhosas, que eu fiz praticamente tudo no IMEB, né? E aí eu vi o quanto é importante você ter, sabe, essa pessoa que fala com você de igual para igual, sabe? Que não se coloca numa situação de que não, eu não quero ter envolvimento com isso. Porque como que você não se envolve, né? É impossível você não se envolver, Não se envolver. né? É, como eu estou falando, assim, a paciente chega, é um momento, na verdade, é, você sempre tem que se colocar no lugar, né? Eu fico pensando assim, o paciente chegou lá, às vezes foi fazer um exame de rastreamento, veio tranquila, estava em casa, entendeu? Tranquilo, É, faço os meus exames. E algumas ficam muito assustadas porque estavam fazendo os exames de rotina certinho e de repente acham uma coisa, e eu recebo muita paciente indicada para às vezes confirmar, porque os exames estão tão confusos, para poder, ó, sim. normalmente eu recebo pacientes assim, com uma sacola gigante, junta tudo aí e me diz o que. Junta tudo aí e me fala o que, que você acha. Então, assim, É, é um processo ali que né, é mais demorado. Então, assim, quem sabe como é minha agenda, quem tenta marcar exame lá comigo sabe como é. Porque, assim, tem todo um processo. Eu chego, eu separo todos os exames primeiro, eu converso com a paciente para eu tentar entender tudo que aconteceu até ali. sim, E essa questão que você está falando do acolhimento é essencial. Eu recebo pacientes que estão vagando aí, entendeu? Que já fizeram milhares de exames e que está tudo solto e nada está batendo com nada. E ela já procurou vários médicos e, assim, não está sem rumo. Então, eu recebo muita paciente, assim, muita paciente assustada porque, eu estava fazendo os meus exames de rotina, doutora. Como é que esse nódulo está tão grande assim? Né? Como é? sim. Então, eu Como acho eu não senti, como eu não percebi, né? muitas vezes o radiologista, assim, ele não precisa dizer, né? Tem, assim, eu não preciso na hora do exame ficar dizendo tudo para paciente que eu tô achando e tudo mais. Mas, assim, as pacientes querem ouvir, né? O que você tem para falar, pelo menos, assim, um resumo da situação. E muitas vezes, assim, como eu tô falando, ela tem um médico assistente. Seria mais fácil para mim deixar a notícia para ele, né? Eu faço o exame, É, olha, achei um achado suspeito aqui, mas aí é como você está falando, não tem como não se envolver.
Aí, na mesma da hora, eu já tô vendo a paciente com o meu telefone e eu já tentando marcar ela, se ela não tiver convênio, ligando para um amigo para poder ajudar. E é desse jeito que funciona. Mas é assim Sim. mesmo. Que bom que, né, É, existem profissionais assim. Eu sei que você teve uma experiência ruim, mas você viu que ao longo do caminho você encontrou outras pessoas que, né, ah, valeu a aí pena. depois eu esqueci que não sei nem o nome, esqueci que essa pessoa existe, porque aí eu conheci a doutora Poliana Dornelas, maravilhosa, que É, atua ela na Clínica da Mama, né, e na Clínica Aliança. Nossa, ela me colocou no colo, resolveu tudo para mim, foi super tranquilo. Agora tem doutor Alexandre Bravin, né, que me atende, que é uma pessoa maravilhosa, que atende um monte de meninas assim do grupo também. Então, a gente esquece, né? Porque aí a gente conhece uma outra categoria de profissional e aí a gente esquece esses outros lá. E sempre, a gente sempre fala para as meninas, se vocês querem profissionais gabaritados, vocês procurem clínicas que já estão ali com uma experiência maior mesmo e tudo, porque se você vai para um lugar, igual no meu início, assim, no meu primeiro exame, eu fiz num lugar que não tinha muita experiência, o lugar não era muito novo, eu acabei não cuidando no tempo que poderia ter evitado, por exemplo, a retirada da mama toda, entendeu? Uhum, Então tem essas questões, né, também, né? sim. As meninas estão que comentam aqui, se colocar no lugar do outro, é sempre, né? Pois é, Nosso querido doutor Marcos Trindade já foi tô vendo. citado aqui. Uhum. Ó, Deus abençoe vocês Ah, sempre, o Marcelo. Lourdes. Um beijão. A Pois Raquel está dizendo que é lugar de empatia, o IMEB, e é mesmo, que bom ser esse tipo de referência para vocês. né? Pois é, Fique à vontade, doutora. Fala aí como que você se preparou para esse momento aqui com a gente. eu vim falar assim, o meu intuito, né, maior aqui foi, na verdade, trazer um pouquinho das informações do que está acontecendo no momento, porque nessa pandemia afetou tudo e especialmente em relação ao câncer de mama, eu acho que as informações que eu vou trazer aqui são mais no sentido de orientarem as pessoas, porque houve um atraso, né? No diagnóstico aí, todo mundo parou de fazer exame. Eu estou até hoje recebendo pacientes, né? A gente já está quase no meio a gente está no meio do ano, e eu estou recebendo Sim. a maioria das pacientes falam, ai, doutora, porque ano passado, né? Ano passado não existiu. É, E aí, assim, em fevereiro desse ano, né, foi quando a gente teve a informação aí da Organização Mundial de Saúde que o câncer de mama, né, pela primeira vez passou a ser o câncer, né, mais de maior ocorrência no mundo, né? Durante 2 décadas foi o câncer de pulmão e agora o câncer de pulmão está em segundo lugar, seguido pelo câncer coloretal. E aí o câncer de mama passou, né, a ser o primeiro, né, o câncer mais comum. E vários fatores contribuíram para isso, não só a pandemia, que atrasou muitos diagnósticos aí, mas mudanças também no estilo de vida das mulheres, né, relacionado à obesidade, sedentarismo, são vários fatores que contribuíram para isso tudo. E a gente tem estimativas, né, do INCA de que no ano passado teriam 66, cerca de 66 mil casos novos de câncer de mama. Ou seja, quase 30%, 29,7% de todos os cânceres, né? Ou seja, uma taxa de incidência muito alta, né? muito alto. Cerca de 43, 44 casos aí a cada 100 mil mulheres. E da mesma forma, também é o câncer, né? Que com maior o câncer com mais óbito, né? No ano de 2019, ocorreram 18 mil, né? Cerca de 18 mil óbitos por câncer de mama, e isso foi cerca de 16%, né? De todos os óbitos. Então, é um número bastante expressivo. E aí, o que aconteceu, né? Desde o início da pandemia? Aconteceu que a gente já tinha, né? Uma situação que já não era muito boa, e isso se agravou. O que a gente. Eu fiz mais ou menos um roteirinho aqui do que eu vou falar. Se você quiser interromper, perguntar, tá bom, Vivian? Pode ficar. Tá, tá. Então, assim,
O rastreamento mamográfico no nosso país sempre foi um problema, sempre foi aquém do esperado, né? A gente tinha uma cobertura de 20%. É, a Organização Mundial de Saúde preconiza uma cobertura em torno de 70%. Então, ou seja, a gente tinha 20% de cobertura de rastreamento. É uma situação, assim, terrível. E aí, o que a Super gente... longe, né? É muito longe. E o que a gente viu esse ano? A gente viu esse ano que isso teve como piorar. Imagina, piorar uma coisa que, né, que já era Já era desse jeito. péssimo. E a gente sabe hoje, assim, é conhecido consenso nos países, nas diversas sociedades, né, relacionadas, que a mamografia é o único exame que, se a gente faz ele sistematicamente em pacientes assintomáticos a partir dos 40 anos, né, a gente consegue reduzir a mortalidade por câncer de mama. Então, a gente tem estudos aí com mais de 500 mil mulheres, onde a gente vê que teve uma redução em torno de 10 a 35% de mortalidade. Então, é muito importante. E a gente Sim. já uma cobertura boa de mamografia no país, por vários fatores, assim, não falta mamógrafo, a gente tem mais de 5 mil mamógrafos, mas assim, pasmem, né, 77% deles estão nos grandes centros. Então, a gente tem, né, o Sudeste muito bem assistido e o Norte com 6% dos mamógrafos. Sim. Então, é um país muito grande, com realidades muito diferentes, e isso acaba influenciando né, nessa cobertura aí da mamografia. Muitas pacientes têm dificuldade desde o início, não só de fazer mamografia, de ter um médico assistente que vai pedir o exame. Às vezes elas são encaminhadas para um local distante de onde elas moram, e é mamógrafo quebrado, é lugar onde não tem técnico habilitado. Então, tudo isso, né, gera essa situação em que a gente tem uma cobertura de 20%, enquanto é preconizado ter 70%. 70. E aí, o que aconteceu no ano passado foi que, de janeiro a julho do ano passado, a gente fez em torno de 1 milhão de mamografias. E no mesmo período, de 2018 e 2019, a gente já tinha feito 2 milhões. Então, Olha. foi uma redução, assim, né, de quase 50% dos exames Sim. realizados. E inicialmente as pessoas ficaram em casa porque a gente achou que a situação seria controlada, né, rapidamente, mas não foi. E aí, com isso, houve essa queda expressiva no número de exames. E a gente fazendo, assim, mais ou menos uma estimativa, com todos esses casos, né? Que essa quantidade de mamografia que a gente não fez, é estimado aí que a gente tenha perdido o diagnóstico de cerca de 4 mil a 5 mil casos de câncer de mama que não foram diagnosticados. E aí, as Entendo. vencedoras unidas que estão aqui sabem mais do que ninguém né, que essa informação, como essa informação pode afetar uma pessoa. São quase 5 mil casos de câncer que não foram detectados, então são pacientes que vão perder, de repente, a chance de cura, que vão perder a chance de um tratamento conservador, né? Sim. Que vão perder a chance aí de ter uma sobrevida mais longa, né? Então, Exato. é um número muito expressivo, é uma situação muito triste que aconteceu, né? A gente, em relação ao que eu estava falando sobre a cobertura também, não só esse difícil acesso, mas a gente antes também já tinha um número abaixo de mamografia também por falta de informação. Sim. A mídia hoje é uma coisa que ajuda muito, né? Porque a informação está muito fácil. Mas, ao mesmo tempo, às vezes, informações errôneas circulam, né? Na mídia, de vez ou outra, a gente acaba vendo aí a Sociedade, o Colégio Brasileiro sempre está emitindo uma nota sobre alguma coisa que falaram e que não procede. Em relação à Sim. mamografia, por exemplo, a falta de informação é muito grande. Muitas pacientes têm medo por causa da radiação. E, Sim. assim, a radiação da mamografia é mínima, né? A gente até recebeu umas perguntas, a Vivian tinha me passado, né? O pessoal do grupo já tinha mandado algumas perguntinhas. Então, assim, a radiação é mínima, o risco de câncer radioinduzido, entendeu? Pela radiação que a paciente tem na mamografia, é ínfimo. Então, não tem por que você deixar de fazer um exame. O risco de você ter um câncer radioinduzido, se a gente for pensar na quantidade de vidas, né? Que a gente Sim. salva na cura. Preserva, né?
Exatamente. Não tenha a mínima preocupação em relação a isso. E Verdade. também outra coisa que sempre perguntam, e que é uma informação importante que muitas pacientes ficam preocupadas em relação ao protetor de tireoide, né? Isso. O Colégio Brasileiro não recomenda a utilização do protetor de tireoide. A quantidade de radiação que chega na tireoide proveniente de uma mamografia é menos que 1% da radiação que vai para a mama. Então, assim, Entendi. o de um câncer na tireoide radioinduzido também não justifica, né? Não Mas, vez justifica, ou né? outra, essas informações circulando aí na mídia, né? De que Sim. e aí as pacientes acabam assim, a gente já não tem muita informação, já não tem uma cobertura boa, e as pacientes às vezes têm acesso a esse tipo de informação que acaba estragando tudo, né? Afastando mais ainda, né? Exatamente, a gente E tentando tem a aqui questão da dor também, né, doutora? Que muitas reclamam que dói, né? a dor. É muito comum eu fazer ecografia, as pacientes falam assim, ai doutora, não dá para fazer só ecografia, não? Porque, porque assim, essa questão da dor, às vezes tem paciente que tem experiência muito ruim, foi fazer o exame e sentiu muita dor e achou aquilo insuportável. Tem paciente, hoje mesmo eu laudei uma ressonância de uma paciente e estava escrita na indicação da ressonância: paciente não tolera a dor da mamografia. E ela estava Olha só. fazendo a ressonância porque não tolerava a dor da mamografia. Hoje em dia a gente tem vários métodos, né, que podem nos ajudar nesse sentido. No IMEB, por exemplo, a gente tem um mamógrafo que permite que a paciente faça a sua própria compressão. Inicialmente a pessoa Olha, vai pensar, eu não vou comprimir nada, né? Eu vou comprimir bem pouquinho. Mas por incrível que pareça, é o contrário, né? Os estudos mostram que a compressão da paciente costuma ser mais eficaz quando ela está fazendo. que Porque legal! o controle que ela tem de que não é outra pessoa apertando ela, né? E é obviamente que ela só vai fazer o exame com uma compressão que a técnica ajude ela ali de forma que o exame fique bem feito. Não é assim, Sim. eu posso apertar, vou apertar pouquinho e, né, todo mundo quer um exame bem feito. Então, assim, a gente tem essa opção. A habilidade da técnica, eu vi que muitas estão aqui assistindo, a habilidade da técnica também na hora da mamografia é essencial. Faz muita diferença, né? Paciente, tranquilizar a paciente, né? É essencial para que o exame corra bem. Então, muitas pacientes têm medo, né, dessa dor, a mamografia não é para causar dor, a pessoa pode sentir um leve desconforto pela compressão. Sim. Agora, dor, por exemplo, essa paciente está fazendo ressonância porque não tolera a dor da mamografia. Eu imagino a experiência horrível que ela deve ter tido, né? Fazendo mamografia. Então, assim, não justifica. E aí, às vezes, essas informações, né, a falta de informação, uma experiência ruim, acaba afastando as pacientes, né? E elas acabam deixando, às vezes, de fazer o exame por causa disso. E a mamografia é muito importante. Agora eu já vou puxar o gancho e vou falar um pouquinho, então, dos exames, já que você falou. Porque as pacientes falam, por que eu não posso fazer só ecografia, né? Isso. A mamografia, ela vê coisas que muitas vezes a gente não vê na ecografia. São exames que são exames complementares. Como eu falei, o exame que é recomendado para rastreamento é a mamografia, a partir dos 40 anos. Só que existem algumas peculiaridades. Tem pacientes, quanto mais jovem, a tendência da mama é ser mais densa, né? Então, em mamas densas, a mamografia ela não é tão boa assim, né? Na verdade, ela pode deixar passar, ela pode obscurecer algumas lesões, nódulos, que a gente consegue ver muito bem na ecografia. Então, uma das indicações é quando as pacientes têm mamas densas, complementar a mamografia com a ecografia. E muitas vezes a paciente faz uma mamografia e tem o BIRAD zero, né? Aquela classificação que a gente usa. BIRAD zero, a mamografia foi inconclusiva. Por quê? Porque sempre que eu vejo um nódulo na mamografia, eu não consigo dizer pela mamografia, muitas vezes, se ele é um nódulo mesmo sólido ou se ele é um cisto. Se ele Sim. for um cisto, os cistos são benignos, é um BIRADS 2. E só que eu preciso da ecografia para me dizer isso. Então, assim, os exames se complementam. E aí a outra coisa essencial é que na mamografia a gente vê microcalcificação, que não é bem vista na ecografia e que pode ser um primeiro sinal de um câncer, né? Micros de um carcinoma in situ, por exemplo. E aí Uhum. a paciente estaria descobrindo, né, no início do início. Então, assim, a Sim. mamografia é muito importante, não tem como fazer, né, se você selecionar, Abrir porque mão de uma, né? abrir mão de uma ou da outra. São exames complementares, assim como a ressonância, que também vai ser indicada nesses casos, né? Onde tiver a mama mais densa, paciente que tem alto risco,
né? Então, em mamas mais jovens, a gente tende a fazer ecografia em conjunto com a mamografia para esses achados. Hoje em dia, a gente tem também a tomossíntese, né? Que é uma evolução da mamografia digital, que é o que a gente chama de mamografia 3D. O Ah, colégio, sim. inclusive, atualmente recomenda, né, que o rastreamento seja feito com a tomossíntese, quando houver disponibilidade. E em relação à tomossíntese, a diferença da mamografia é que a gente vai fazer cortes milimétricos da mama. Diferentemente da mamografia, a gente comprime e o aparelho, a paciente, quem já fez aí vai saber como é, o aparelho ele vai angulando e ele vai obtendo esses cortes da mama que, quando somados, permitem a gente fazer uma imagem tridimensional da mama. A tomossíntese Entendi. ajudou bastante, por quê? Porque daí ela evitou essa sobreposição de tecido, que muitas vezes a gente reconvocava a paciente para poder comprimir uma área para ver se aquilo se desfazia. Hoje em dia, a tomossíntese permite que a gente não precise fazer tantas reconvocações com essa imagem reconstruída, como eu vejo, é como se eu fatiasse a mama. Eu vejo imagens cortadinhas de várias, né, da espessura toda da mama. Então, quando eu vejo vários, como se fossem slides ali, eu tiro essa sobreposição que às vezes estaria e vejo que às vezes uma simetria ali não é nada, né? É recomendado que ela seja avaliada junto com a mamografia digital. E aí já começou É. de novo a preocupação das pacientes. Mas e a radiação? A radiação, por mais que seja maior do que a gente tem na mamografia, Sim. ela ainda é dentro do permitido, entendeu? E normalmente a gente usa a mamografia digital junto na análise com a tomossíntese, só que existem também softwares que permitem que a gente reconstrua a imagem da mamografia digital, que é a mamografia sintetizada, a 2D sintetizada, a partir dessas imagens da tomossíntese. Então, isso aí Um estaria reduzindo também um pouquinho da radiação. Mas pouquinho da também não radiação. tem preocupação quanto a isso, quanto a essa questão da radiação, que a tomossíntese teria, né, mais radiação. No IMEB, a gente tem também na mamografia, já vou puxar o gancho, já que estou falando de todos os exames de mamografia lá. A gente a gente faz a tomossíntese de rotina e a gente também faz mamografia com contraste. A Sim. mamografia com contraste teria indicações assim semelhantes à da ressonância, né? Para complementar algum achado até da ecografia que né, tenha sido inconclusivo, algum achado da mamografia também. E aí a diferença da ressonância e da mamografia com contraste, né? Para os outros métodos de mama, é que exatamente a gente tem o contraste. O que esse contraste faz? Ele vai permitir a gente avaliar a vascularização de um nódulo, a vascularização de uma lesão. E aí eu vejo como aquela lesão se comporta quando eu injeto um contraste, eu vejo quanto de vasos tem naquela lesão. Normalmente o câncer é uma lesão bem vascularizada. Então, Sim. quando eu injeto o contraste chega na mama, o câncer tem muito vaso. Normalmente o nódulo é bem vascularizado. Então, o contraste entra naquele nódulo e ele é lavado rapidamente, porque tem muito vaso ali dentro. E aí, essa informação que eu falei, assim, falando a grosso modo, né, para quem não é radiologista, que ele é lavado rapidamente, essa informação eu obtenho uma curva e ela me dá informações importantíssimas de um nódulo. Né? Então, Entendi. isso que a gente vê na ressonância, a mamografia com contraste seria algo semelhante, né? Um pouco menos sofisticado que a ressonância, é um método completamente diferente, mas que pode ser usado em alguns casos que a paciente não puder Entendi. fazer uma ressonância, por exemplo. É. E é isso. E então a ecografia e a ressonância sempre complementando a mamografia, não tem jeito das pacientes fazerem só ecografia como elas querem, É. mas a mamografia é segura, é o exame indicado. E aí, com essa queda, né, que houve da realização desses exames, já em outubro do ano passado, a gente começou a ver a Sociedade Brasileira de Mastologia, as diversas entidades aí já começaram a convocar as pacientes, né? Uhum. Porque já se percebeu que essa queda tinha sido muito brusca ali no primeiro semestre. E então, quando a gente viu que a pandemia não ia se resolver tão rapidamente assim, as sociedades e as entidades todas começaram a reconvocar as pacientes. Inclusive orientando que fosse feita busca ativa daqueles casos que tinham feito um rastreamento, que tinham alteração, que ficaram esperando, né? Sim. Ir E atrás que não... mesmo dos pacientes para poder voltar a fazer os exames, porque o impacto disso a gente sente mais na frente, né? Porque não Sim, diagnosticou agora, a gente vai pegar tumores em estágios muito mais avançados, né? E exatamente.
isso não só é um problema para paciente, como é um problema de custo para o sistema de saúde como um todo, né? Como um todo. E, bom, falei um pouquinho agora dos exames todos, né? Ah, outra coisa em relação ao Covid, que é importante falar, e que recentemente foi publicado pelo Colégio Brasileiro, em relação ao linfonodo axilar, das pacientes Hum, que fizeram vacina para Covid. Muitas pacientes aqui devem, né, quando tiveram o diagnóstico do câncer de mama, devem ter passado por uma avaliação das axilas, né? Então, isso. pode acontecer de no câncer a gente ter metástase para linfonodo da axila. Acontece que com o Covid, algumas pacientes vacinadas fazem aumento de linfonodo na axila. E aí Ah, isso se tornou um problema atualmente, porque como é que a gente vai saber que aquela paciente tem um linfonodo, né? Ah, tem a vacina, mas e se ela, por azar, tem um câncer naquele mesmo momento? sim. Então, algumas vacinas, né, que são mais imunogênicas, têm dado mais esse tipo de reação. É, a Pfizer, né, que tem aqui, por exemplo, no estudo lá, eles viram que... E assim, foi eles relataram essa linfonodopatia espontaneamente. Então, a gente acha, e foi uma avaliação clínica, a gente acha que se a gente procurar por mamografia e ultrassom, vai ser um número até maior de pacientes, né, com linfonodo axilar acometido. Então, Entendi. a recomendação agora do colégio é de que os médicos incluam na anamnese das pacientes, o médico está indicando, e a gente, quando vai atender a paciente, o status vacinal da paciente, quando foi a vacina, de que lado foi e o tipo de vacina. Porque Ah, isso pode tá. prejudicar a gente no diagnóstico do câncer, né? Então, Sim. é recomendado que a paciente faça os exames de rastreamento antes da vacina ou 4 semanas após a segunda dose. Segunda dose. E sempre fornecer essa informação que é muito importante, porque aí às vezes a gente vai ter que ponderar bem, né? Porque às vezes o linfonodo aparece de um só lado. Quando a paciente tem linfonodo, tem gânglio nas duas axilas e eles estão aumentados em conjunto, a gente pensa mais numa doença sistêmica, alguma coisa do organismo, porque está afetando os dois lados. Quando o linfonodo é Uhum, só de um lado, a gente pensa na mama daquele lado. Então é exatamente entendi. o que acontece na vacina, linfonodo só em uma axila. E aí a recomendação, então, é essa de fazer antes ou 4 semanas depois. Mas e aí, se a paciente chegou, que foi o que aconteceu no início? Chegou, tinha feito vacina, tem linfonodo na axila. E aí, então, a recomendação do colégio foi que a gente classificasse esses linfonodos como BIRADS 3, que é um achado Sim. provavelmente benigno decorrente da vacina, quando a paciente tinha essa história de vacina. E aí a gente fazer um controle dessa paciente aí em 4 a 12 semanas, né, da segunda dose, para ver se esse linfonodo vai persistir. E aí, nesses casos que em 12 semanas, né, esse linfonodo não regride, aí a gente pode pensar em fazer biópsia dessa paciente. Obviamente, se não tem nada na mama, né, só o linfonodo, não achei mais Só nada na... linfonodo. Porque se Uhum, ela tá com linfonodo mesmo vacinada e tem uma lesão suspeita na mama, aquele linfonodo vai ser suspeito pra gente, sim. né? E aí é uma situação nova também que a gente, radiologista, está se deparando aí. Começaram a Nossa. chegar os exames e a gente vendo gânglio na axila e aí preocupado. E aí, isso é suspeito agora? Não é suspeito? E aí Sim. começaram os relatos de linfonodopatia vacina. Tudo muito novo, né? Como tudo em relação ao Covid. Tudo. Tudo é Vivendo, muita novidade, né? vivendo e aprendendo. Vivendo e aprendendo. Agora, isso a gente precisa deixar bem claro para as meninas que estão aqui acompanhando a live e as pessoas que vão posteriormente assistir, né? Porque fica salvo lá no nosso YouTube, é que ninguém deve abrir mão da vacina com medo de certas situações como essa, por exemplo, né, dos linfonodos, né? Porque tem como se resolver, tem como saber, tem como tirar a dúvida, né? Exatamente, nós já estamos atentos a isso. Acredito que as Que primeiras bom. passaram por um pouquinho de, né, desconforto aí, porque era tudo muito novo, mas agora a gente já tem um parecer, né, bem esclarecido sobre isso, a gente já sabe a conduta, e então a partir de agora tudo já flui mais naturalmente, né? Tudo mais tranquilo. Sim, com certeza. Tá Pois, bom. E aí, das coisas que você preparou para a gente, você já tem mais o que aí para nos alertar, para bom, ensinar para a gente?
Era basicamente isso. O que eu queria mais aqui era convocar as pessoas que estão nos assistindo para que avisem, né? Para que convoquem os seus amigos, os seus familiares que estavam aí esperando a pandemia passar, esperando a situação melhorar. A gente, na verdade, os serviços todos já estão, né, bem preparados para receber os pacientes com segurança. Então, assim, não tem por que a gente agora continuar esperando, porque o câncer, ele não espera, né? É, Quanto antes, melhor. Durante a pandemia, assim, caiu bastante, né? As pacientes estavam fazendo rastreamento e tudo, mas eu continuei sempre fazendo os examezinhos das minhas pacientes que estavam fazendo químio, que estavam, né? sim, Mas muita gente teve que postergar, inclusive tratamento, né? E tudo. Então, sim. assim, desde o final do ano passado, que essas pacientes estão sendo já convocadas a voltar. E é como eu estou falando, a gente está no meio do ano e ainda estou recebendo pacientes com os exames atrasados, porque acaba que gera, né, um aumento de demanda e às vezes Sim. até a gente atender tudo isso, mas até hoje eu ainda estou recebendo na minha agenda de exames aí, sempre a paciente, ai, doutora, ano passado não existiu. É, Aí chega com o exame de 2019 e 19, tava esperando. Mas a gente está atendendo todo mundo, está dando tudo certo, as pacientes estão voltando, é isso que importa, né? sim, Porque esses casos aí que não foram diagnosticados, esses casos que a gente perdeu com essa queda imensa aí, né, dos exames que não foram feitos, ainda está em tempo, né? sim. Então, eu Tempo acho e tempo, o né? mais importante é orientar os nossos familiares, nossos amigos, as pessoas próximas, para retomarem aí o cuidado da saúde, não só da mama, mas o cuidado da saúde em geral, né? Em Porque geral. muita coisa ficou aí postergada por causa, né, da priorização do vírus, mas algumas coisas não esperam, dentre elas o câncer de mama. Então, Exatamente. eu espero que das pessoas saiam daqui, cada uma já leve informação para mais um pouquinho e essas pacientes voltem para fazer os exames agora, Exatamente. né? Fazer os exames, escolher um bom lugar para fazer os exames, né? Exatamente. Para não ter aquela angústia, né, do falso positivo que pode acontecer, com profissionais realmente gabaritados, porque vão saber como, até como ser mais simpáticos e empáticos, né? Porque tem essa coisa o profissional, quando ele é mais, ele procura, né, se especializar e tudo mais, ele também demonstra isso no lado da humanidade com que ele trata, né, cada paciente, né. Essa questão mesmo essa questão de deixar, de que, né, o câncer ou nenhuma outra doença espera, é muito sério mesmo. Eu tive essa experiência comigo em 2019, de ter feito os exames assim, tipo, agosto, setembro, e tava tudo ok. E aí, em dezembro, quando eu resolvi mexer na mama, e já era uma questão estética, eu descobri outro nódulo. Nossa. E aí, quer dizer, e aí foi uma médica como você que olhou e falou: então, você já mandou biopsiar esse nódulo? Eu, não, doutora, é preciso? Ela, por favor. E era mesmo um novo câncer. Então, uh, 3, 4 meses pode aparecer, né? Então, o ideal, hoje, quando alguém vira para mim e fala, ai, faz uns 2 anos que eu não vou ao médico, eu falo, pelo amor de Deus, não faz isso, sabe? Eu sei que é difícil, eu sei que às vezes a gente esquece, né? Tem a questão da rede pública, do SUS, que está precisando muito de ajuda, porque, infelizmente, maquinários sem manutenção, né? Fica mais tempo estragado do que funcionando, é uma má gestão de todo o sistema, né? Mas a gente tem que insistir, a gente tem que fazer, faz um sacrifício, vai numa clínica particular, porque realmente é muito sério, a gente não pode deixar ser pego de surpresa, né? Deixar a coisa piorar, né? Essa questão que você está falando, muito importante da qualidade do exame, da qualidade né, da experiência do profissional que vai fazer o exame. E outra coisa é muito importante em mama, são os exames anteriores. Eu gosto de falar isso Sim, em todas as aulas, isso porque mesmo.
os exames anteriores são fundamentais para a gente. Além da qualidade do exame que tem que ser bem feito, exame de mama tem que ser feito com calma. Você tem que procurar, exame de mama tem que ser feito com calma. É um exame que ele pode durar 5 minutos, mas ele pode durar 50. E aqui já estou justificando os atrasos da minha agenda. Porque, sim, eu já tenho as pacientinhas que são minhas há muito tempo e essas eu já reservo. No nome já tem assim, reservar 2 horários. Essas eu já Oh, sempre recebo paciente que eu não conheço, que é a primeira vez comigo. E às vezes eu não estava esperando, e a paciente tem um exame mais complicado do que eu esperava. E, sim, e eu acabo despendendo um tempo muito maior da minha agenda né, naquela paciente, fazendo um exame mais detalhado, porque mama é assim, ele pode durar 5 minutos, um exame normal, na verdade 15, gente. Mas assim, eu digo, parando 15 minutos um exame normal a um exame que dura 50 minutos. Eu já fiquei mais de 1 hora com o paciente na sala. Então, assim, é um exame que tem que ser feito de uma maneira detalhada, tem que ser feito com calma. Não aceite um exame que, né, que é feito muito rapidamente, porque não vai ser um exame que está sendo feito de uma maneira adequada. E levar os exames anteriores para comparar, como eu falei, eu ando cheia de sacola de exame de paciente, porque em mama é fundamental o exame anterior. Quando a gente está acompanhando uma lesão na mama e ela já está estável há 3 anos, um BIRADS 3, ela já passa a ser uma lesão benigna, então ela vira um BIRADS 2. Então, muito importante aí eu ter esse exame de 3 anos atrás, né? E às vezes a paciente vai ser encaminhada para fazer uma biópsia de uma coisa que ela já tinha avaliado há um tempo atrás, um nódulo que já existia. justamente. E que, apesar de não ter uma característica tão benigna, ele está estável, e aí isso já me leva a acompanhar de uma outra forma. Então, eu recebo pacientes que todo mundo às vezes esquece, ou se mudou e perdeu o exame, tudo. A gente tem, né? A gente tem um arquivo digital dos exames que são feitos anteriores, mas tem paciente que não leva porque acha que vai sugestionar o médico. Ah, olha só. Eu recebo muito exame de segunda opinião, para dar segunda opinião, e aí a paciente às vezes não leva, e eu acho graça, porque eu acho que ela não leva e pensa assim, vamos ver se essa doutora vai achar esse Vou ver se negócio. ela é boa mesmo. Vamos ver esse aqui, vamos ver o que que ela vai dizer, né? E eu fico achando graça que eu falo assim, e às vezes a paciente, porque tem muito assim, também da negação, achou uma coisa que era suspeita e ela não quer que seja aquilo. Então Não ela é, não é, não é. não leva porque assim, para ela aquele outro exame tá errado. Entendeu? E eu vou fazer Entendi. um novo exame. E aí, às vezes, eu vejo assim uma frustração, porque às vezes eu vi a mesma lesão e ela fala assim, mas tá aí mesmo? Tá aí mesmo, isso aí existe mesmo. E não É levou um ano verdade. para parar. Então, assim, o anterior é fundamental. Sempre leve seus exames anteriores quando for fazer exame de mama, porque isso facilita enormemente. Quando eu preciso muito do exame, eu ligo e peço para levar o exame na clínica, quando a Sim, paciente deu ou não levou por algum motivo. Às vezes a gente faz muita ressonância, né, ecografia para avaliar um achado de algum outro exame que foi inconclusivo. Então, esse sim. achado que foi inconclusivo é fundamental eu saber o que foi, porque quanto mais informações eu tiver, mais completo vai ser o seu laudo. Isso. E Então, até vai evitar, né, outros exames outros desnecessários, né? áreas, exatamente. Às vezes eu vou pedir uma biópsia de um nódulo que já foi biopsiado, um nódulo que ela Sim, já acompanha há muitos anos e que, na verdade, já era para ser até benigno. E aí ficam aqueles exames sucessivos se repetindo, um BIRADS que, na verdade, não houve né, um conhecimento da história desde o início. Então, acaba que vai se sim. repetindo aquilo ali. Às vezes a paciente está fazendo um acompanhamento que não é nem necessário, vai chegar, que nem você falou, numa biópsia, às vezes que nem precisava, né? Verdade, Isso é muito verdade. importante. Aqui tem uma. Acabou surgindo uma pergunta aqui agora. Porque deu metástase e a médica falou que não vai tirar o nódulo nunca. É normal? É Não porque entendi direito. não, é porque na verdade eu acho que o que ela quis dizer assim, depende de como são essas metástases, sabe? Às vezes a paciente está com um câncer muito avançado e aí Sim, o tratamento depende muito de como é a lesão primária e de como são essas metástases. sim, O tratamento sempre tem que buscar, né, o melhor para o paciente. E aí, às sim. vezes, dependendo do estágio que o paciente está, de metástase e tudo, o tratamento vai ser diferente. Na verdade, aquilo que a gente pensa, vamos tirar o tumor, né, Sim. primário e isso está resolvido. Então, muitas vezes, a condição clínica do paciente não permite, né, Exatamente. determinado tipo de tratamento. E aí, isso influencia. Com São certeza. as particularidades de cada.
de cada caso, né, doutora? Que quando a gente vai conhecendo os casos das colegas, a gente vai vendo que são tantas histórias, Uhum. e é tudo tão diferente, mesmo quando duas pacientes têm o mesmo tipo de câncer, tudo Exato. pode ser diferente a partir dali, né? Então não dá para comparar, né? Exatamente. É muito importante isso, porque às vezes é o mesmo tipo de tumor, mas aí um tem um tipo de receptor hormonal, o outro não tem, e um responde. E aí isso muda todo o raciocínio do médico, muda em relação ao que vai ser feito depois, se vai fazer radioterapia, se vai fazer químio, se faz químio antes, se só faz químio depois. Cada caso Então, é um caso, né? E cada paciente é realmente um. Tinha surgido uma pergunta que até tinha me passado sobre fazer a radioterapia. O paciente poderia operar depois da radioterapia, né? Normalmente, a rádio na mama, assim, não é nem da minha parte, mas porque já é parte do tratamento. Mas sim, normalmente ela é feita, a gente tem dois tipos, né? A gente pode fazer um tratamento neoadjuvante. Tudo que é neoadjuvante é antes do tratamento principal. Então, em sim, mama, a gente escuta muito quimioterapia neoadjuvante, para reduzir o tumor, né? é, Então, ele é feito antes da cirurgia. E aí, normalmente, depois da cirurgia, muitas vezes se faz também a quimio adjuvante. Aí o que vem depois da cirurgia, adjuvante. é, E seria o tratamento principal. E aí a radioterapia na mama, normalmente, ela é feita depois, não é feita antes. Assim, vou fazer radioterapia e tirar a mama depois. Causa muitas alterações, né? Na pele e tudo mais. Normalmente ela é feita depois, porque o objetivo dela é reduzir o número de células ali que ficaram no leito tumoral. Ou às vezes, quando a paciente fez uma cirurgia e veio com a margem cirúrgica comprometida, então, ela vai fazer uma radioterapia para poder eliminar aquelas células ali tumorais que ficaram no leito cirúrgico. É muito comum quando a gente faz cirurgia de mama e deixa um pedaço da mama, né? É uma cirurgia de mama conservadora. E aí a sim, gente faz a radioterapia naquele local ali para evitar uma doença, né, futuramente. Mas né, sim. na mama não se faz, né? Normalmente não se faz antes. Acho que mais em câncer de cólon, reto, que pode se fazer uma radioterapia anterior ao tratamento. Na mama não é E muito comum. é, como é que é o nome dela? Deixa eu Queria tirar a. A Janete disse assim, doutora, é possível confundir cicatrizes internas de mastectomia, reconstrução na mama com algo suspeito? Sim, essa é uma pergunta bem interessante. Obrigada pela pergunta, viu? É, normalmente, quando a gente mexe na mama, né, a gente, que é aquilo que a gente descreve nos exames, alguns de vocês já devem ter visto, quem fez uma mamoplastia ou fez alguma outra cirurgia, a gente descreve uma distorção arquitetural, porque a gente Hum, mexeu ali na arquitetura da mama. Quanto mais próxima da cirurgia, mais comum vai ser que aquela alteração ali simule alguma lesão mais suspeita, porque você mexeu na mama. Então, assim, a gente tem um período ali de cicatrização, né? Então, sim. muitas vezes a paciente, por isso que não é recomendado fazer o exame logo em seguida. Fez a cirurgia, né? Agora, Precisa existem de os um tempos tempo, para né? cada caso, mas é bom esperar um tempo. Por quê? Justamente porque essas cicatrizes podem simular uma lesão suspeita. Muitas vezes a ressonância é um exame ótimo. Uma das indicações da ressonância é essa, a avaliação de alterações pós-cirúrgicas. Exatamente porque a ressonância ajuda a gente a ver muitas vezes se ali dentro daquele achado que a gente viu tem gordura. Uma coisa comum depois da cirurgia é a necrose de gordura ou esteatonecrose. Só Uhum. que a esteatonecrose, no início, assim que ela está se formando, ela tem realce na ressonância e ela pode realçar muito semelhante a um nódulo suspeito. E às vezes, quando é muito próximo do período que a paciente operou, a gente não consegue ver com clareza aquela gordura ali dentro da lesão para dizer, olha, isso é uma esteatonecrose. Esteatonecrose, essa necrose de gordura, é um achado benigno de mama, é um BIRADS 2. E muitas vezes, se o exame for feito no momento errado, é, aquele achado pode levar a uma biópsia, porque às vezes a gente não consegue distinguir. Porque a esteatonecrose, ela vai ter alterações ali inflamatórias. E aquilo que eu falei dos vasos no câncer, vai ter na Uhum. Vai esteatonecrose, estar presente.
cicatrização. Então, tem uma vascularização, tem um processo inflamatório acontecendo ali. E a gente sabe que onde tem inflamação, tem uma vascularização aumentada. Então, ela vai, às vezes, ter um realce na ressonância idêntico ao de uma lesão suspeita. Então, assim, nessa questão de ter mexido na mão, mas aí você fala assim, eu não vou fazer mamoplastia porque a minha cicatriz vai ficar semelhante. É assim, com o tempo, normalmente essa esteatonecrose na ressonância, que é o exame que a gente mais usa para esclarecer quando tem essa dúvida, ela vai ficar realçando ali ou causando dúvida. Ela pode, na verdade, realçar até 1 ano e meio depois da cirurgia. Então, assim, existem né, existem uns prazos que a gente, né, a gente observa o tempo desde a cirurgia, a gente observa as características da lesão, como eu falei, se a gente viu gordura dentro, é muito sugestivo de que seja só um esteatonecrose. Hoje mesmo eu fiz uma biópsia de uma paciente que operou em janeiro, uma senhorinha, e que retirou a mama, e ela tá com um nódulo no plastrão, né, que a gente chama, no que ficou aqui na parede, né, quase colado na parede torácica. E aí esse nódulo foi dado como suspeito numa ecografia, e ela veio para fazer a biópsia comigo. Até pelas características na hora da biópsia, sabe? O nódulo, assim, era mais molinho, o fragmento, para mim, parecia ser mais gordura. Então, assim, eu acredito muito que vai ser um esteatonecrose. Mas aí você imagina a angústia de uma paciente que acabou de ser operada em janeiro e que pegou um exame com BIRAD 5. Caramba, E coitada. aí viram a ressonância, ela já foi fazer a biópsia, então ela estava muito aflita. E aí eu, durante o exame, acalmei um pouquinho e falei, olha, eu acho que isso aqui vai ser gordura, tem gordura dentro. Na ecografia, às vezes, não é tão claro quanto na ressonância. Sim. Mas se eu fizer uma ressonância daquela área ali, muito provavelmente eu poderia ver gordura ali dentro e já tranquilizar a paciente, não precisar, às vezes, nem de uma biópsia, né? Sim. Mas são situações que acontecem no dia a dia. Mas pode sim simular. E aí, outra coisa importante a paciente fez mamoplastia e aí ficou com a mama distorcida, mas assim, aquilo que eu falei da comparação com os exames anteriores é essencial. Aí ela fez a mamoplastia, agora vai ter um outro padrão de mama ali. E a partir daquele padrão de mama, eu vou comparar os exames dali para frente. Então, assim, você fez uma mamoplastia e daquele intervalo para as suas próximas mamografias apareceu alguma coisa, eu vou olhar para a sua primeira mamografia pós-mamoplastia, que vai ser a minha, né, padrão depois da sua cirurgia, e vou ver se surgiu alguma coisa diferente a partir dali. Então, não é que você fez uma cirurgia, eu nunca mais vou achar o câncer em você, eu vou deixar passar, né? A gente usa tudo isso, compara, e quando existe a dúvida, a gente corre para os outros métodos. Faz ecografia, faz ressonância, e o importante é resolver da melhor maneira para o paciente. Que às vezes a gente tem aqui, né? Tem a Gisele falou, né, que queria tirar a mama. No caso dela, então, não tem essa indicação, né? É uma coisa mais para o mastologista, né? O oncologista mesmo que acompanha O ela. oncologista avaliar, precisa saber, né? Como são essas metástases, o tipo de tumor, né? Como é que tem outros fatores aí, não é só tirar a mama. Só tirar a mama, né? E a Lucimar tá aqui. Eu já tive que fazer biópsia da mama que tinha passado por cirurgia e foi identificada como esteatonecrose, exatamente. Após 6 meses de cirurgia, deu isso, esteatonecrose, né? Tem Eu paciente. passei por isso. Um monte de gente aqui está dizendo, ó, doutora, é normal, depois de 1 ano de cirurgia e radioterapia, aparecer seroma? Depois de 1 ano? Depois de. De 1 ano de cirurgia e foi feito radioterapia também, aparecer seroma? Tem seromas que ficam por muito tempo. Tem que avaliar a situação, assim, teria que ver, né, como foi essa cirurgia, o que foi feito, se é uma reconstrução, seria seroma, não sei, seroma, só o seroma, seria seroma relacionado à prótese. Depois também eu vou dar uma olhadinha. Essas perguntas ficam, né, Vivian, aqui, para depois eu posso entrar em contato, responder. Ai, doutora, eu acho que fica. Eu sou doidinha com essas coisas aqui. Porque não, eu também tudo novo para mim. Às Mas vezes eu já falei para as meninas assim, alguém perguntou, é normal o linfonodo aumentar cada vez mais de tamanho.
é aquilo que eu falei dos linfonodos da axila, né? Quando a gente tem aumento de linfonodo bilateral nas duas axilas, a gente pensa mais em alguma condição sistêmica. Às vezes chega paciente lá investigando alguma coisa na mama, porque tem os gânglios aumentados nas duas axilas, e às vezes é uma doença sistêmica. A paciente tinha, já peguei paciente que estava investigando a mama, e que na verdade era bilateral, a paciente tinha lúpus, ou tinha uma artrite, e aí Olha, ela tinha linfonodo por outra doença por sistêmica. outro A motivo, gente né? se preocupa mais com o linfonodo da axila, porque quando ele é de um lado só. Porque Sim, quando ele e a gente avalia várias situações em relação, mesmo quando ele né? Às vezes o linfonodo ele cresce muito e ele é só reacional. Ele não tem nenhuma célula maligna, ele não tem nada. Uma reação inflamatória mesmo. sim, Por exemplo, uma pessoa tem uma contratura da prótese e o linfonodo só daquele lado aumenta. Ele aumentou, normalmente ele não perde o formato dele, ele aumenta normalmente por uma condição inflamatória, né? sim. Relacionada ali àquela prótese que está inflamada, por exemplo. Mas aí o linfonodo, como eu falei, assim como da vacina do Covid, quando ele é só de um lado, a gente sempre tem que buscar alguma alteração na mama, né? Porque é comum, né, que às vezes que a gente pesquisando linfonodo, às vezes a primeira coisa que apareceu foi o linfonodo, e a partir dali a gente vai buscar alguma coisa na mama, né? Mas aí ela perguntou se é comum o linfonodo ir sempre aumentando de tamanho. O linfonodo que está crescendo, aumentando de tamanho, pra gente ele é suspeito, mesmo que ele às vezes tenha a morfologia, né, preservada, mas é um linfonodo que está crescendo, convém avaliar, né? E a gente Precisa. várias questões, não só o tamanho, como eu estou falando, mas quando ele perde a forma. Às vezes ele fica, o linfonodo, ele tem gordura no meio, né? E ele tem o tecido ao redor dessa gordura. Então a gente fala que o linfonodo perdeu o hilo, o linfonodo ele tem um formato assim de um rinzinho, sabe? Um feijãozinho. E aí quando ele perde esse formato, o linfonodo redondo, né? Ele também é suspeito pra gente. Então a gente Sim. avalia várias situações em relação ao linfonodo. Então, assim, o linfonodo que está crescendo de um só lado, tem que pesquisar a mama, tem que pesquisar esse linfonodo. E às vezes não acha nada na mama. E aí a gente biopsia o linfonodo mesmo para ver se a partir dali, né, surge algum indício, né, pra gente de onde seja. Tá. A Elcimara, ela fez uma seguinte pergunta. Seria ideal um check-up após a vacina da Covid-19 nas mamas? E se a resposta for sim, quanto tempo depois? Assim, na verdade, em relação à vacina, a recomendação é esperar, né? 4 semanas aí, pelo menos, para não ter essa alteração de linfonodo, né? 4 semanas. Para não ter, para não correr esse risco, porque é o que você falou, a gente estava falando aqui, né? Agora há pouco. As pacientes vão fazer exame, como eu falei, assim, que eu costumo acolher quando tenho a notícia, porque todo mundo quer ir lá e ninguém quer ter nada. Se eu É, falo mesmo que eu fale que tem uma alteração benigna, se no exame anterior não tinha nada, ela não fica satisfeita. Ela fala assim, ah, mas eu não tinha nada. Aí eu falo, mas é um cisto. Aí ela é, fala, aí eu falo, mas é só um cisto. Aí cisto é benigno. Ai, doutora, mas não gostei. Aí já começa a falar que é a idade, que é. Aí eu falo, é, todo mundo aqui não quer ter nada. Ninguém quer achar é, nada. Mas eu acho, se eu acho um nódulo e falo que o nódulo é benigno, que o nódulo não tem característica suspeita nenhuma, mas o fato é, ninguém quer ter nada. Todo mundo quer ir ninguém lá e quer quer ter. raio de zoom. Ninguém gosta Quer de ter ficar, nada. Eu falo, ó, você vai acompanhar isso aqui. Aí sempre vão ter aquelas que eu quero tirar. Eu quero tirar isso aqui, não não quero importa, acompanhar nada. eu não gosto de ter nada aqui. Então, assim, então ninguém quer ter nada, né? Todo mundo quer o exame normal. É, a gente, principalmente quem já passou, é que não quer mesmo, né? Ter nenhuma novidade, nada para acompanhar, né? Deixa eu ver aqui, o que, que é? Já estão falando até de outros casos aqui, como é que é? Ah, sim. Ah, Ah, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Alguém tinha perguntado sobre a radiação dos exames, né? Na ecografia e na ressonância, uhum, não tem radiação. Então, eu tinha me perguntado, inclusive, o que que tinha mais radiação, né? A mamografia, a isso, ressonância, a ecografia, né? Então, assim, a ressonância e a ecografia não tem radiação. Então, inclusive, né, é um exame que a gente pode fazer em pacientes mais jovens, a ecografia, que tem as mamas densas. Então, a gente pode começar mais cedo, porque não justificaria o risco nessas pacientes de começar a fazer mamografia, né, tão cedo. Mas a gente pode fazer ecografia nessas pacientes.
E tinham perguntado mais Entendi. assim, equivalência, né, da radiação. Na mamografia, a gente Isso, é como se a gente fizesse 20 raios-x de tórax. Mas ainda assim é um valor muito pequeno. Se a gente for comparar a mamografia, por exemplo, com raio-x, se a gente fizer um raio-x de coluna, né? Raio-x de coluna sim. lombar, por exemplo, isso equivale a 75 raios-x de tórax. Uma tomografia, por exemplo, tomografia do crânio, 100 seriam 100 radiografias. Então, assim, a mamografia seria equivalente a 20, tomografia do crânio 100, tomografia do abdômen de 300 a 400 radiografias de tórax. Então, é bem mais radiação. Sim. Bem mais radiação, né? E, se a gente for comparar a radiação da mamografia, não tem justificativa. Em relação à radiação, falar do protetor de tireoide, alguém me perguntou também sobre usar avental, né? Não tem Sim. necessidade mesmo. Aquilo que eu falei para tireoide vale, né? Para tireoide que está ali mais perto, né? Que está ali mais perto Isso. do feixe. A gente ter menos de 1% da radiação que vai para a mama é muito pouco. E além disso, o uso desses protetores, que eu não comentei na hora que eu falei, eles podem prejudicar o exame, prejudicar a Sim. avaliação da mama, porque a paciente não consegue ficar na posição adequada, tentando manter um protetor ou usando de repente uma É, avental, que aquilo ali pode inclusive gerar artefatos, né? Não deixar a paciente numa movimentação, numa posição adequada, a paciente pode movimentar durante o exame, então realmente não é indicado. Outra coisa também que eu tô lembrando aqui de falar que quando a gente chama as pacientes para fazer do mesmo jeito que elas não gostam de ter nada na ecografia, elas não gostam de fazer complemento. Chamou para fazer de complemento. voltar, né? É, Sempre a primeira pergunta é: acharam alguma coisa em mim? Acharam alguma coisa na minha mama? E deve ser é, feito. Eu quero falar com essa doutora hoje mesmo. Aí, já chegou lá naquele falou assim, aí eles, o pessoal que ligou, né, para convocar a paciente, já fala assim, doutora, a paciente está querendo falar com você, porque ela está muito preocupada, porque você pediu esse complemento. Então, assim, o complemento gera muito medo, mas como eu digo para as pacientes, eu muitas vezes peço o complemento e eu vou excluir um achado de suspeição. Então, o é, complemento não quer dizer sempre você está com uma lesão suspeita. É, Como eu falei, a mamografia vê muito bem microcalcificação. E ela vê muito bem microcalcificação porque a gente tem uma incidência que a gente amplia as microcalcificações. E muitas vezes ela fez o exame, o computador que a gente faz o exame lá dentro, ele é um pouquinho diferente do outro computador onde eu laudo. Então, às vezes, naquele computador eu tenho uma percepção melhor das microcalcificações. E aí eu peço para a técnica reconvocar só para eu ver ali aumentada. Eu peço assim, ó, coloca uma lupa aqui para mim que eu quero ver essa sim, área. E às vezes eu olhei e falei, tá tudo bonitinho, não é nada. Às vezes eu chamo para poder ver uma coisa, ó, se desfaz, como eu falei, uma área, um nódulo, eu comprimo para ver como, né, como ele vai se comportar, mas muitas vezes eu peço para poder ver melhor o machado, ou para às vezes excluir. Mas aí sim. sempre a pessoa sempre fica com a pulga atrás da orelha, né? Não, me ligou para complementar, não precisam ter medo de complemento, gente. Vocês podem. É, O complemento não é igual à lesão suspeita. Muitas vezes o complemento me ajuda demais para excluir. Às sim, vezes tem o complemento, eu teria que dar aquela lesão ali, eu teria que dar um achado como um achado suspeito, pelas características dele. E aí, quando eu faço o complemento, eu rodo a mama, eu afasto o silicone, eu acabo excluindo aquele achado, e às vezes ela fez o complemento e não vai ser nada. Outra questão também é o silicone. Os pacientes têm medo, né, de fazer a mamografia, porque acham que vai prejudicar o silicone. Não tem recomendação de não fazer mamografia porque você usa silicone, você tem que fazer. Aí o que a gente vai fazer são incidências adicionais, normalmente afastando o silicone, porque realmente ele na mamografia, ele vai cobrir determinadas áreas, e a gente pode deixar lá algumas lesões passarem. Mas é exatamente para isso que a gente faz essas duas incidências a mais. Então, além, desculpa, gente, além do, além da, desculpa, gente, telefone aqui. é. Perdi o que eu estava falando. Sim. Então, além das incidências habituais, que são a média lateral e a crânio-caudal, a gente faz uma afastando o silicone, que aí a gente consegue ver Sim, aquela parte da mama que, teoricamente, o silicone estaria cobrindo. Mas não tem sim, perigo de exatamente. estourar o silicone, não tem perigo disso, não. Podem fazer o exame sem medo. É, eu fui fazer o exame e eu tava com o expansor cheio.
né? E aí eu tava sentindo muito incômodo na mama. E eu não deixei fazer dessa mama, né? Aham. Aí a menina colocou lá, né, no laudo, né? A paciente se queixou de dor na mama e tal. Foi uma coisa errada, doutora, que eu fiz? Porque, na verdade, eu realmente não estava em condições mesmo, assim, tava bem incômodo, tinha sido inflada há pouco tempo, né? Então, Hum. estava Não, bem dolorido, né? eu acho assim, cada um vai ter a sua condição ali na hora do exame. Por exemplo, não é bom você ir fazer o exame, por exemplo, na véspera do período menstrual, porque a mama vai às vezes E, estar mais sensível. Então, assim, mas, naquele momento você não estava sentindo confortável, o expansor tinha sido, né, inflado recentemente, tudo. Nesses casos, a gente às vezes conversa com a paciente e depois de um tempo, espera um tempo, assim, não vai alterar enormemente para você, entendeu? Repetir, a fazer esse exame daqui a algumas semanas. De repente, quando você já estivesse mais acomodada com o expansor e é, tal. Não é errado, na verdade, porque também você fazer o exame de uma maneira inadequada, você mexer, entendeu? E gerar uma situação no exame também que não era o ideal para, né, para o exame ficar bom, não vale a pena. Então, assim, tudo é questão de conversar. Se às vezes a mama está muito dolorida naquele momento e a paciente não está conseguindo se posicionar direito, eu acho que a gente tem que pensar assim: eu quero que o meu exame saia da melhor forma possível, né? Então, eu tô na véspera da menstruação, não sabia, marquei o exame. Não tem problema, conversa e a gente remarca e faz um momento marca, só, né? porque o importante é o exame sair bem feito e você não passar Exatamente, por uma dor enorme durante a execução do exame. Então, assim, sem são coisas necessidade. que não vai alterar, né? Você alterar 2, 3 semanas ali para frente, fazer uma semana depois, né? Não tem. Ó, alguém comentou aí, tem o trauma de complemento. É, a Luciana falou, Você não é a única. Todo mundo fica bem preocupado quando a gente bem pede complemento, mas preocupada. não precisa. Eu sempre comento isso aqui, todas as reuniões, as aulas que eu participo, não precisa. Tem até uns podcasts do IMEB, eu sempre toco nesse assunto de É, ter trauma de complemento, não precisa ficar extremamente preocupado. E tem paciente que fica tão preocupado que liga para fazer o complemento e ela quer ir lá naquela mesma hora, porque ela quer falar comigo. quer falar logo. Hora, porque ela achou uma coisa e ela não tá querendo falar. Então, assim, sempre vai achar que o atendente, né, que a pessoa que ligou, não, ele não quer me falar porque ele não sabe o que que é. Eu vou lá porque eu vou falar com essa médica agora. Então, já aconteceu de eu ligar para fazer um complemento e daqui uma horinha aparece a paciente lá. Desse Porque ela jeito. fala assim, não, já vou aproveitar. Essa doutora pediu esse complemento agora, ela tá por lá. Eu tô Tem indo alguma agora, coisa. vou ver e ela já vai laudar isso aqui. Aí aquele alívio É, nada no exame, mas é como eu tô falando. Não precisa ter medo, não. A gente não pede complemento só de coisa suspeita, não. Às vezes a gente só quer ver a mama melhor. A gente tá sim. visualizando um achado ali e a gente quer ver ele de uma maneira melhor. E Sim. não quer dizer que ele seja suspeito. Quero confirmar e muitas vezes excluir. Que bom que vários dos complementos que a gente pede, muitas vezes eles, para isso que serve. Eu São para excluo, excluir, né? eu evito uma biópsia desnecessária sem o complemento. Que coisa boa. Doutora, para finalizar, tem aqui a Cleia perguntou assim: quando se tira o linfonodo, ou os, né? Porque às vezes a pessoa tira todos, né? Quanto tempo não pode tomar injeção ou fazer procedimento no braço? Tem um período, assim? Ou é nunca mais? Não é recomendado, assim, porque quem faz esvaziamento axilar sabe como é complicado, né? A situação ali. É um tempo muito longo ali de recuperação, é, muita fisioterapia, né? É uma Sim. morbidade, assim, hoje em dia se evita ao máximo, quando se pode fazer o esvaziamento axilar. Antigamente era muito mais comum, né? É, Fazer, só que traz uma morbidade muito grande para a paciente. E hoje em dia a gente, né, os estudos mostram que muitas vezes não era necessário. Antigamente se fazia muito mais. Então, assim, não tem, depende muito da situação, mas não é recomendado. Melhor fazer a injeção no outro braço. Tem pacientes que passam por muito tempo com essa morbidade ali naquele braço, né? Tem pacientes que fazem fisioterapia por muito tempo, ficam com a mobilidade ali alterada, braço incha sempre, né? isso, com Então, edema, né? ideal. Alguém perguntou como é o meu nome, doutora Rosimara Camelo.
Então, a doutora Rosimara Camelo, que trouxe para a gente aí informações sobre as imagens, principalmente as imagens relacionadas à mama, né? Ela é especialista, né, nessas imagens. Hoje ela trabalha no IMEB, então veio aqui dar essa aula para a gente, muito boa. Se alguém ficou com alguma pergunta sem resposta, pode mandar para a gente, que aí eu repasso para a doutora, e assim que for possível ela responde para vocês. E claro, né, vamos logo, logo convidar novamente, né, a gente bater um outro papo, foi muito bom, agradeço demais, doutora. Deixa eu ver se tem, parece que gostei muito das explicações, obrigada. Eu deixo Agradecendo a Jane falando, eu não deixo nada, na dica no meu braço. nada no meu braço, eu imagino. Mas é mesmo, a gente tem que Obrigada, cuidar, né? Lu. Obrigada. Agradeço o carinho, vi todas as mensagens. Eu espero que eu consiga ver as mensagens depois, para poder tentar responder. É, Enfim, eu respondi, porque aqui a gente acaba, né? Às vezes está falando e não vê algumas mensagens chegando. verdade. Mas teve muita mensagem bonitinha, de gente, né, feliz por te ver aqui, Ou gente que. ela que é uma staff minha maravilhosa, que me ensinou muito. É, Estou muito agradecida a ela. Um amor. muito bom, né? Pois é, e eu queria agradecer mais uma vez, Vivian, todo o carinho, a recepção de vocês, essa oportunidade de estar aqui. Espero que tenha sido esclarecedor aí. Foi muito bom o nosso bate-papo aqui. Estou sempre à disposição, estou à disposição lá para fazer os exames sempre que precisarem. Lá no IMEB podem Agora, estar. agora vai encher, viu? Se já estava cheio, agora que vai encher mesmo. Podem me procurar. Eu amo muito o que eu faço, amo muito poder atender, poder acolher as pacientes, né? As pacientes que estão ou aí fazendo rastreamento, pacientes que estão com diagnóstico, pacientes que estão em segmento de tratamento. A gente tem todo, né, todo um aparato lá para atender todos os tipos de exames, tipos de biópsia, e eu estou sempre disponível para poder ajudá-las. E agradeço mais uma vez a oportunidade, foi ótimo. Sempre que quiserem me chamar, estou aqui. As Vencedoras Unidas agradecem demais, né? Foi maravilhoso nosso momento aqui. Sempre que for possível, a gente vai, né, fazer o convite, falar. O nosso grupo é um grupo muito dinâmico, né? Nós temos meninas que já estão com a gente aí há 3 anos, que já passaram por todo o tratamento e hoje dão mais suporte às outras, né? Que estão começando, e tem aquelas meninas que estão entrando no grupo agora, cheia de preocupações, toda nervosa, sem saber direito como é que vai acontecer. Então, a gente tem várias situações no grupo, e aí é um grupo, eu acho que o melhor do nosso grupo é isso, é que cada uma que vai chegando é acolhida pelas outras que já passaram, que já fiz quimio, então é assim que a quimio funciona, já fiz a cirurgia, comigo foi desse jeito, então é muito gostoso essa troca, é maravilhosa, né? A Luciana Mariano está perguntando em qual IMEB você atende. Eu vi aqui. Eu fico a maior parte do tempo, eu fico no IMEB do edifício Dr. Crispim. As Sim, fotografias eu faço no prédio ao lado, que é no edifício Cleo Otávio. E Cleotard. às terças de manhã eu faço biópsia no IMEB da Asa Sul, ali no Centro Clínico Sul, onde Tá. tem Torre 1, Torre 2 ali. Eu fico um dia pela manhã lá e nos demais períodos eu fico no Crispim. Mas se você fizer exame em qualquer outra unidade do IMEB, você pode solicitar o laudo comigo. E aí o pessoal de outra unidade, do Gama, de Taguatinga ou de onde for, eles me encaminham o exame e eu faço o laudo. A distância. Então, assim, às vezes a paciente quer ir mais pertinho de casa, né? Mas, Sim, e aí, mas eu costumo, a maior parte do tempo eu fico no Crispim, os outros exames. A maior parte dos exames que eu faço e que laudo são lá no Crispim. claro, Mas Cristina. aí Então, tudo isso a pronto. gente organiza. Se quiser fazer exame em outro lugar, é só pedir para a doutora Rosimara que as meninas me mandam. Ai, meu Deus, a Lu tá rindo dela mesma aqui, que ela tá assim, gente, tô comemorando exame. Somos doidinhas mesmo. A gente passa a valorizar coisas diferentes, né?
Comemore, façam seus exames regularmente. Avisem para quem não está fazendo seus exames que já pode retomar, né? Vamos voltar. Sabem a diferença que isso faz, né? No Sim, processo muita. todo aí, vocês sabem. E eu acho, você estava falando do grupo de vocês aí, eu acho é, importantíssimo isso que vocês fazem das pacientes que já passaram, né, por situações assim há algum tempo e que vão compartilhar a experiência com as pacientes novas, né, que estão chegando no grupo Sim, agora, esse grupo, esse dinamicismo. E eu acho que isso traz um conforto para a paciente enorme, assim. Eu pego pacientes que, quando vão fazer exames, eles estão muito fragilizadas mesmo. E eu imagino o quanto é reconfortante ouvir uma história de alguém que já passou, né? E que tá ali, e sim, que tá bem, e que fala para ela que isso vai passar, né? Eu acho isso muito, muito legal. é. Então, Saber que tem um fim, né? O sofrimento exato, tem um fim é muito eu importante. vi que, né? Sim, Porque realmente o trabalho de vocês é muito especial. é isso mesmo. Doutora, muito obrigada. A gente se estendeu um pouco mais, né, do que a gente imaginava, mas o papo estava tão bom, Pois é, ficaríamos aqui mais um tempo. E eu, se for para né? falar de mama, é minha paixão. Então, Então pronto, aí vai só, né? pronto, eu não. Ó, aí agora aqui a Joana. Nós também, Joana, vamos sair. Boa noite, muito obrigada. Vou ter que sair, foi maravilhosa a live. Que bom, que bom. É Todo para mundo. vocês mesmo, Para quem eu não consigo né? responder, eu vou tentar responder ainda. Depois E, também, Vivian, você pode me passar o que você, né, tiver feedback de alguém ou alguém que tiver alguma coisa quiser me perguntar, quiser o meu contato, ótimo, certo? Você pode passar. tá bom. Muito obrigada, doutora. Tudo de bom. Bom Viu? descanso e até a Obrigada. próxima. Até. Obrigada, Tchau. meninas. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.